Meus irmãos, Pai do Senhor a todos. Meus irmãos, nós temos diante de nós a grata e grande responsabilidade de tratar um pouco aqui, nesses minutos que nós temos, a respeito da homilética a serviço do culto de ensino. Este foi o tema, o assunto que me foi dado para tratar com os irmãos aqui dentro desta escola, que, conforme nós temos recebido notícias, tem abençoado a vida de muitos irmãos ao longo desses dias. E eu quero ler apenas um versículo para fundamentarmos o que nós trataremos aqui, e eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e versículo de número 21. Quem está animado aí, diga amém. Que bom. 1 aos Coríntios, capítulo 1, somente o versículo 21. Pelo menos agora à tarde não é meu propósito fazer uma exegese do texto, porque há um tema proposto. Eu estou tomando esse texto apenas como base para aquilo que nós trataremos. 1 aos Coríntios capítulo 1, versículo 21 diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Amém, meus irmãos? Portanto, nós trataremos nesses minutos a respeito da relação entre esta área do conhecimento, que é a homilética, com o indispensável culto que nós culturalmente chamamos de culto de ensino, que é o culto em que a palavra ela tem o lugar central. Então nós vamos procurar tratar aqui um pouco sobre a relação entre essas duas áreas fundamentais. E eu quero começar aqui fazendo algumas considerações. Em primeiro lugar, o fato de que a pregação, ou o ministério da pregação, é parte fundamental daquilo que nós também conhecemos como a missão da igreja. Então, quando você fala sobre a pregação, ela tem aí um papel imprescindível dentro da missão da igreja. É claro que quando você fala sobre a pregação, há duas formas de você tratar a respeito desse assunto. A primeira é na coletividade, isto é, que é a função da igreja como um todo, de ter a responsabilidade de anunciar a mensagem do Evangelho. Mas você pode restringir isso e tratar da pregação agora como um ministério, que é na individualidade, isto é, que é no aspecto daquele obreiro que é chamado ao ministério da palavra. E essa questão, ou a relação entre pregação e missão da igreja, é tão fundamental, ou é tão forte esta relação, que às vezes nós confundimos a missão da igreja apenas com a tarefa da evangelização ou com a tarefa da pregação do evangelho. Por quê? Porque a pregação, de fato, ela exerce, ela ocupa um lugar central na missão da igreja. Então é preciso que nós entendamos a centralidade da pregação na missão da igreja.
Uma vez que a pregação ela tem essa centralidade na missão da igreja, é preciso que nós consideremos a necessidade vital de preparo para o exercício da pregação. Aqui eu chamo a atenção dos irmãos para algo que, a meu ver, é imprescindível e que eu tenho pensado e tentado falar um pouco sobre isso. Geralmente nós, quando falamos sobre pregação e em termos de treinar pessoas para o ministério da pregação, geralmente nós restringimos isso a quem prega, mas não pensamos às vezes em ensinar a igreja sobre o ministério da pregação. Lembrando que o ministério da pregação, ele não envolve só quem prega, mas envolve também quem ouve a pregação. Então, não só quem prega precisa saber sobre pregação, mas também quem ouve pregação precisa saber sobre pregação para ser capaz de distinguir o que é pregação do que não é pregação. Então não é só o que exerce o ministério da pregação que precisa ser treinado nesse sentido. A igreja também, ela tem de ser orientada a discernir, a conhecer, a separar o que é a pregação que Deus aprova e o que é a pregação que Deus não aprova. Então é preciso que neste processo haja uma mentalidade de reconhecimento, de precisarmos estar em constante processo de aperfeiçoamento para o ministério da pregação. Até porque ninguém vai além do preparo que tem. Ninguém. Quando você lê, por exemplo, aquele texto de Isaías, capítulo 54, versículo 2, geralmente se faz uma leitura ali atropelada, e geralmente se lê assim: amplia a tua tenda. Não é isso que o texto diz. O texto diz: amplia o lugar da tua tenda, estenda as cortinas das tuas habitações, firma bem as estacas. Ou seja, a primeira coisa a ser feita é ampliar o lugar. Por quê? Porque de que adianta ter uma tenda de 1000 metros se você tem uma terra de 100 metros? Então a primeira coisa a se ampliar não é a tenda. A primeira coisa a se ampliar é o lugar. Por quê? Porque o lugar tem a ver com visão. E ninguém vai além da visão e do preparo que tem. Deus não nos levará além daquilo que estamos prontos a fazer. Por isso, no exercício do ministério da pregação, é preciso preparo, é preciso que haja dedicação para o exercício de um ministério excelente. E não confundam excelência com perfeição. Perfeição jamais. Agora, com excelência é possível e necessário. Agora, é claro que a grandeza da importância do exercício do ministério da pregação na igreja é tão real que uma área do conhecimento foi dedicada somente a ela, que é a área da homilética. Ou seja, esta é uma área do conhecimento que é dedicada somente a tratar sobre o exercício da pregação. Isso demonstra a importância e a centralidade da pregação na igreja. Então, tratar sobre a pregação passa inevitavelmente pela homilética. Agora é lógico que a homilética é um daqueles assuntos amplos, abrangentes, e que se nós não tomarmos cuidado, num sábado à tarde principalmente,
a gente se perde nesse processo, justamente por ser uma área muito ampla, muito abrangente. Daí a necessidade de fazermos aquilo que é chamado de delimitação, que é restringir o assunto e aplicá-lo dentro de uma área específica, que é o que a direção dessa escola fez com maestria, que é pegar esta área do conhecimento, a homilética, que é ampla, e aplicá-la dentro de uma realidade da nossa igreja, que é o culto do ensino. Então eu quero fazer aqui 3 perguntas que nortearão aqui a nossa reflexão, e já está norteando. Primeiro, qual a relação entre homilética e o culto de ensino? Segunda, qual a importância da homilética no culto de ensino? E terceira, como a homilética pode contribuir com o culto de ensino? Então essas são as 3 questões que vão nortear. Agora, é claro que nós temos que passar pela homilética, porque esta é a proposta aqui da escola. Agora, vejam que nós precisamos iniciar aqui por meio de um fato de que você não pode dissociar, separar a pregação ou o ensino do ministério. Diga bem forte para ser uma vez só, diga assim: não existe pregação sem ministério. Isso, grave isso. Agora, mais do que isto, é preciso que nós nos lembremos que eu destaquei que a pregação é parte da missão da igreja. E aqui, e aí o pastor Juari sabe perfeitamente, e muitos aqui, porque essa é uma igreja missional, né? E um ano todo vocês trabalharam isso aqui no estado. Há muita confusão sobre essa questão de missão. Qual é a missão da igreja? E quando se fala de missão, se confunde com missões. A missão, ela trata da totalidade daquilo que a igreja foi chamada a fazer. Então, dentro da missão estão a pregação, a evangelização, o ensino, a adoração, a oração, o discipulado e assim vai, o aspecto social. Então é preciso distinguir missão de missões. Uma coisa é fato: o ministério da palavra, ele é fundamental porque ele norteia todas as áreas. Por exemplo, a oração, fundamentada na palavra. Evangelização é a pregação da palavra. Discipulado é a disseminação da palavra. A adoração tem que ser com base na palavra. Ou seja, a palavra, o ministério da palavra, é quem sustenta todas as áreas daquilo que conhecemos como missão da igreja. Ou seja, é por meio do ministério da palavra que as verdades doutrinárias da Bíblia são difundidas, são fundamentadas para promover, garantir e preservar, conservando a saúde espiritual da igreja. Agora, para nós avançarmos aqui, é preciso que nós trabalhemos, e eu vou tentar ser o mais prático possível, prometo, trabalhar o aspecto dos termos, conforme está aí no livro. Por que é importante trabalhar a definição de termos? Primeiro, toda compreensão correta e aprofundada sobre um determinado assunto é determinante para o seu exercício. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu tenho uma compreensão errada, equivocada, desvirtuada sobre o ministério da pregação, o exercício do ministério será equivocado. Por isso eu defendo a ideia de que não existem obreiros ruins. O que existem são crentes ruins
que foram levados ao ministério. Porque na verdade, ninguém se torna obreiro ruim tendo sido um bom cristão. Não, se é um bom cristão, será um bom obreiro, porque ele entenderá que o ministério não é mais uma forma dele se promover, não, é só mais uma forma de eu servir a Deus como cristão. Então eu defendo a ideia de que muito dos erros ministeriais passam por uma ideia equivocada do que é ministério. Então, alguém que exerce o ministério da pregação para promoção pessoal, para autopromoção, se você parar para conversar com essa pessoa, você vai perceber que ela tem uma ideia equivocada do que é o ministério da pregação. Por isso, é preciso uma reavaliação do que é pregar, do que é pregação, do que é exercer o ministério da pregação. Porque se eu tiver uma ideia equivocada, a prática será equivocada. Se a minha ideia for limitada, se o meu conceito for limitado, o exercício do ministério referido será limitado. Agora, se eu tiver um conceito correto, aprofundado, alinhado à palavra, o exercício do meu ministério será excelente, para a glória de Deus, a edificação da igreja e a salvação do perdido. Quem deseja sair daqui com o coração alinhado ao padrão bíblico para a pregação, é escola, mas é pentecostal, pode glorificar ao Senhor nessa tarde. Então é preciso uma reavaliação dos termos. Então, o que é homilética? Homilética, eu vou tentar ser o mais prático possível. Homilética é a ciência e a arte de transmitir o significado e a importância do texto bíblico. Então diga bem forte assim: homilética é ciência e arte. Não se assuste com o que eu vou dizer aqui agora. Isso aqui é um grupo seleto. Pregar é uma arte. Sangue de Jesus tem poder, pastor. Não é. Pregar é coisa de Deus. E quem falou que a arte não é de Deus? Eu vou recomendar livro. Disseram por aí que nós não fomos chamados para indicar livro, mas fomos chamados para expulsar demônio. Bom, como não tem demoniado aqui, a gente indica livro. E da CPAD, claro, que é o livro Verdade Absoluta, da Nancy Pearcey. Nesse livro ela fala sobre estrutura e direção. Aí ela dá o exemplo da música e da arte. Ela diz que estruturalmente falando, a música e a arte pertencem a Deus, mas direcionalmente falando, o pecado desvirtuou a arte e a música. É de quem o papel de redimir a arte e a música? Da igreja. Pegar o que é de Deus e trazer para o centro de novo e colocar nos trilhos para a glória de Deus. Então a homilética ou a pregação é uma arte. Vou te dar um exemplo prático e vou correr aqui. Quando eu preguei a primeira vez, não faz tanto tempo, eu tinha 9 anos de idade. Eu tenho certeza que se eu tivesse 9 anos de idade, eu não estaria falando aqui nessa escola bíblica. Imagina eu com 9 anos aqui falando sobre homilética a serviço do culto de ensino. Não faz sentido. Por quê? Porque o ministério da pregação é um processo de evolução, de aperfeiçoamento. Esta é uma prova de que a pregação é uma arte. E como é que você se aperfeiçoa no ministério da pregação? Dentre outras coisas, você aperfeiçoa o ministério da pregação pregando, porque a pregação é uma arte. E aí, se apropriando
da humildade que o pastor Marcelo Oliveira falou, o pregador que é humilde, ele é capaz de dizer: não fui bem aqui, preciso melhorar ali, está muito ruim ali, preciso orar mais, preciso ler mais, preciso conversar com o meu pastor e saber no que eu preciso melhorar. E é assim que o pregador, ele vai se aperfeiçoando para melhor servir a igreja. Então a homilética é uma ciência. Por quê? Porque ela tem princípios, e ela é uma arte, porque ela é uma tarefa. Agora veja, na prática a homilética como ciência, ela exige conhecimento de seus elementos e técnica. E o Espírito Santo fica lá, usando a técnica para o bem da igreja. Não, pastor, a técnica ele usa. Ele pega o pregador que tem habilidade, ele pega o pregador que tem conhecimento e ele aplica aquilo para o coração das pessoas. Por que não? Bom, eu creio assim. E a arte, que daí exige o quê? Criatividade, habilidade. Por exemplo, me vem à mente aqui George Whitefield, o grande evangelista britânico que abalou inclusive a América, a Nova Inglaterra na época, século XVIII. Ele ficou bravo, por quê? Porque as suas mensagens eram poderosas. Ele tinha feito dramaturgia antes de sua conversão, e quando ele se tornou um pregador do evangelho, ele levou a dramaturgia para o púlpito, para as suas pregações. E na época a imprensa estava em alta, começando a ascender, e os donos das imprensas, dos jornais, pegavam o esboço que ele pregava no domingo e publicava no jornal na segunda de manhã. Quando ele ia ler, ele ficava chateado, porque eles alteravam algumas coisas do que ele tinha dito. E um dia ele disse assim: ok, vocês podem até escrever o meu sermão, eu quero ver vocês produzirem os raios e os trovões que Deus produziu enquanto eu pregava. Ora, e ele era alguém capaz, e ele acreditava que Deus se apropriava da sua criatividade e produzia no espírito das pessoas uma obra poderosa. Eu creio que Deus te trouxe aqui essa tarde para dizer a você: eu quero me apropriar daquilo que eu mesmo te dei como habilidade, e eu usarei para o benefício da minha igreja e para a salvação de almas. Então, a homilética é isso. Ela traz essa junção de técnica e arte, mas é mais do que isso. A homilética, ela traz a ideia, conforme está aí no livro, e é uma definição do nosso querido pastor Elianai Cabral, traz a ideia de que a homilética é o estar junto. Eu acho isso aqui interessante. Diga bem forte assim: homilética tem a ver com o estar junto. Você pode pensar isso aqui de diversas formas. Uma delas é a ideia de que pregador não é pregador sem o povo. Porque a homilética só faz sentido quando há alguém falando para outro alguém. Vou refazer. O pregador precisa entender que o seu ministério só é possível porque existe o outro. Então o que dá sentido ao meu ministério é vocês. E como é que eu trato vocês? Vou refazer, porque nessas horas tem gente que disfarça. O que eu estou tentando dizer é que quem prega tem que respeitar o público a quem ele prega.
porque você só é viável como pregador porque tem alguém que quer ouvir a palavra de Deus. E aí está um ponto extremamente importante, de que eu preciso entender que o meu ministério só é possível porque a igreja existe. E não é a igreja que está para mim. Eu é que estou para a igreja. Eu não venho antes da igreja. A igreja vem antes de mim. Não é a igreja que me serve. Eu é quem sirvo a igreja. Quer a prova disso? Quando você vai a um restaurante, o garçom é o que serve. Você é quem é servido. O garçom trabalha em pé ou sentado? Está em dúvida, meu irmão? Em pé ou sentado? Em pé. E quem é servido fica como? Quem é que está sentado aqui hoje? Vocês. Quem é que está em pé? Quem prega. Então quem prega não é senhor da igreja. Quem prega é servo da igreja. Servo da igreja. Olhe para quem está ao seu lado e diga: nós somos servos da igreja. Pode ser o pregador que for, mais conhecido que for, mais ovacionado que for, é servo da igreja. É servo da igreja. Então, traz a ideia do estar junto. A homilética permite que o pregador seja relevante e eficaz. E ela tem uma relação muito forte com a hermenêutica. A hermenêutica, nós estamos trabalhando termos. A hermenêutica, por sua vez, ela fornece princípios para a compreensão do conteúdo. Então veja, por meio da hermenêutica, é possível verificar o sentido do texto. Então, a hermenêutica nos fornece os instrumentos de interpretação do texto. Então, a hermenêutica possui o quê? Diga bem forte: os instrumentos de interpretação. Isso é o quê? Hermenêutica. A exegese, estou correndo aqui, é claro. Olha a diferença entre hermenêutica e exegese. A hermenêutica oferece os instrumentos necessários para a interpretação do texto bíblico, enquanto a exegese se apropria desses instrumentos e executa a interpretação. Então, a hermenêutica é como se ela dissesse: eu te ofereço os instrumentos, hipérbole, metáfora, metonímia. O que é isso, pastor? Pergunta para o pastor Marcelo, que ele sabe tudo isso aí, tá? Depois você pergunta para ele. Então, a hermenêutica, ela oferece os recursos, enquanto a exegese se apropria desse recurso e executa a interpretação. Então, a exegese, resumidamente, ela verifica o sentido em duas situações. Primeiro, o contexto histórico e literário. Dito de outra forma, a exegese, ela compreende o conteúdo. Ela leva o intérprete a demorar e a se dedicar no texto. Ela traz uma ideia teológica e aplicativa. Ela faz com que você tenha condições de observar o texto. Agora, e qual a relação da exegese com a exposição? A exposição, ou seja, a exegese é o conceito, é o meio de se interpretar. A exposição é a apropriação do resultado da exegese e o compartilhar desse resultado. Então, olha só a sequência. Hermenêutica oferece os instrumentos. Exegese usa os instrumentos. A exposição, ela apresenta o resultado desta exegese. Então, o pregador que quer contribuir de fato com a igreja no contexto do culto de ensino,
ele precisa ter conhecimento disso. É claro que ele não vai ficar lá diante do público dizendo: meus irmãos, porque na exegese, porque eu fiz uma exegese, porque o povo não vai para o culto de ensino querendo ouvir isso. O povo vai para o culto querendo ouvir a palavra de Deus que Deus entregou para você. Quem tem que mexer com esse negócio de exegese, hermenêutica, homilética, exposição, somos nós. A gente tem que levar o prato pronto. Nós somos dispenseiros. O dispenseiro trabalha quando ninguém está na casa. Ele está trabalhando e o povo está descansando. O povo está dormindo e você está trabalhando, preparando. E quando a comida está pronta, o povo chega e diz: quero comer. A comida está pronta aqui, porque eu sou servo de Deus, e sou servo de Deus na igreja. Oh, glória a Deus. Eu sinto a presença da graça de Deus aqui. Oh, glória a Deus. Então vamos em frente. E a pregação? E a pregação? O que é a pregação? Aí a gente volta naquilo que eu introduzi. Não se pode pensar em pregação fora da ideia de ministério. Vamos repetir, diga: pregação é ministério. E ministério é o quê? Servir. Então pregar é fazer o quê? Vamos lá. Pregação é ministério. Ministério é servir. Então pregar é servir. Então o dia que você for tentado a pensar que ser pregador é pertencer a uma classe superior, comece a exercer faça o exercício na mente: isso aqui é serviço, eu estou servindo, eu sou servo e nada mais. Agora, quando a gente fala de ministério da pregação, há um outro aspecto que é fundamental, que é o chamado. Eu vou falar isso aqui. Olha só, eu sei que vocês não sabem do que eu vou falar, nem o pastor Sérgio. O que é telefone com fio? Não é da época dele também não, mas eu me lembro disso. Telefone com fio, tem gente que está aqui falando: existe isso? Não sei se existe, mas já existiu. Imagina o telefone com fio aqui agora. Está um telefone, esse aqui mesmo, esse celular. Imagine que ninguém me liga, ninguém ligou para mim. Eu pego o telefone e começo a falar: alô! Coisa tremenda, hein? É verdade. Ninguém me ligou e eu atendi o telefone e falo como se alguém tivesse me chamado. O que você faria comigo? De duas uma: ou orava ou internava, ou os dois. Se orar e não resolver, interna. Por quê? Porque não faz sentido alguém atender um telefonema que ninguém fez. Se é inaceitável a ideia de atender uma chamada telefônica inexistente, imagine o que é entrar para o ministério da pregação sem ter sido chamado para ele. Então o que é que autentica o ministério da pregação? É ter sido chamado por Deus. E o que é ter sido chamado por Deus? Primeiro, é ter estado com Ele. Porque ninguém pode falar em nome dEle sem antes ter estado na presença dEle. Oh, glória a Deus. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Diga bem forte para a sua vez só, diga: eu não posso falar em nome de Deus se eu não estive na sua presença. Então é o chamado. Atente para isso aqui, irmãos, não desvie o olhar não. O chamado é o que autentica o exercício do ministério da pregação.
O que é ser chamado? Quem está me ouvindo aqui, diga amém. O que é ser chamado? David Harvey, ele define o chamado assim: o chamado é uma convocação, é uma chamada. Olha isso aqui, por favor, para deixar uma coisa em direção a outra. Então o exercício do ministério da pregação só poderá ter êxito se você for chamado para isso. Agora, quando você fala de definição de pregação, você tem pelo menos 4 termos no Novo Testamento que define pregação. Primeiro, é o querusso, que é a ideia de querigma, que é a ideia do arauto. Quem me ouve aqui, diga amém. É o arauto, que é o mensageiro do rei. É aquele que o rei diz assim, olhe para cá, o rei diz assim: venha na minha presença. Vai, chamou, ele veio, deixou o que estava fazendo, veio estar com o rei. O rei diz: você vai em tal vilarejo e vai levar esta mensagem. Você vai chegar lá e vai dizer: assim diz o rei. E você lê o que eu estou dizendo. Não aumente, não diminua, apenas fale o que eu mandei você falar. Esse querusso viajava, chegava no vilarejo e alguém anunciava dizendo: o rei mandou uma mensagem. Todos paravam para ouvir o mensageiro, mas o mensageiro tinha noção: o povo não está me ouvindo por minha causa, o povo está me ouvindo por quem me enviou. O povo não está interessado em mim, o povo está interessado na mensagem de quem me enviou. O pregador precisa entender isso. Quando você estiver ensinando, quando você estiver pregando, quando você estiver lá no culto de ensino na sua congregação, com muita gente, pouca gente, tenha certeza, aquele povo não está lá por sua causa, aquele povo está lá porque acredita que você recebeu uma mensagem do rei. Eu vou dizer isso aqui do fundo da minha alma, e eu gostaria que você atentasse para isso aqui. Nós que exercemos o ministério da pregação, eu estou falando por experiência, nós que exercemos o ministério da pregação, do ensino, somos tentados cotidianamente a pensarmos que o povo nos ouve por nossa causa. Paulo quase caiu nesse erro, quando ele disse: eu trabalhei mais do que todos. Oh, que coisa, hein? A gente acha bonito porque é Paulo. Vai alguém falar lá na congregação: eu trabalhei mais do que todo mundo aqui. Pois foi o que Paulo falou: eu trabalhei mais do que todos. Aí tem um ponto e uma vírgula, e é como se o Espírito Santo dissesse: deixa escrito, mas eu vou corrigir. Aí ele corrige e diz assim: eu não. A graça de Deus trabalhou através da minha vida. Olha outro que quase caiu nesse erro: Samuel. Samuel estava lá chateado pelos cantos. Deus se apresenta a ele e ele diz: o povo me rejeitou. Eu trabalhei tanto por esse povo, me matei por esse povo, me anulei por esse povo, abri mão dos meus sonhos por esse povo, e agora o povo quer um rei no meu lugar. Deus diz: Samuel, é sério que você acha que esse povo te ouviu até hoje por sua causa? Esse povo nunca te ouviu por você, esse povo te ouviu por minha causa. Ele não está rejeitando você, ele está rejeitando a mim que te enviei. Quem está entendendo a voz de Deus aqui? Mensageiro não tem autoridade em si mesmo.
Mensageiro só tem autoridade porque foi chamado e enviado pelo rei. Outro termo, eu preciso começar a encerrar. Outro termo, evangelizo, que diz respeito à mensagem, ao conteúdo. A homilética te ajudará, no contexto do culto de ensino, a você centralizar a mensagem no conteúdo certo. Presta atenção, quem me ouve aqui, diga amém. Jesus disse o quê? Ide por todo mundo e pregai o quê? A toda. É a única coisa que ele mandou fazer. Com todo respeito, preste atenção nisso aqui. Com todo respeito, Jesus não mandou contar quantas almas se convertem. Quer contar, conte. Agora, o galardão não está nisso. Porque imagine um missionário na janela 10x40, que leva 30 anos para ganhar uma alma. Pregar no Brasil é fácil. Você prega para uma multidão de 10 mil, quantos não vão se converter? Aí fala, o meu galardão no céu será grande, porque olha quantas almas eu ganhei. Coitado do missionário que ficou 30 anos lá para ganhar uma. Deus será injusto? Deus não cobrará pelo número, porque a única coisa que Jesus falou foi pregue-o. Então no dia de acerto de contas, ele não vai perguntar quantas almas você ganhou e nem quantas vezes você pregou. Ele vai perguntar, o que foi que você pregou? Porque tem gente que prega 1000 vezes e não prega o evangelho. Tem gente que prega uma vez e prega o evangelho. Quem será chamado de fiel? Então no dia de acerto de contas a pergunta será, porque hoje perguntei aí, pastor Elias, a agenda está lotada, como se a agenda lotada fosse sinônimo de ministério bem sucedido. Ministério bem sucedido é fidelidade. Fidelidade. Eu fui chamado a pregar o evangelho. Martureu, que é dar testemunho, inclusive com a própria vida, se necessário. Didático, que é ensinar. E aí é um ponto importante, porque a gente pensa que o evangelho tem que ser pregado só para o perdido. Não. Paulo, escrevendo aos Romanos 1:15, ele diz que quando chegasse na igreja, ia falar do evangelho com a igreja, para crente. Quando Paulo está se despedindo dos irmãos em Éfeso, no capítulo 20, versículo 27, ele fala que anunciou todo o conselho de Deus. Então o evangelho é todo o conselho, na evangelização e no ensino, porque é a mesma mensagem. Claro que a abordagem é diferente, a dosagem é diferente, a aplicação é diferente, mas um tem uma mensagem para o perdido e outra mensagem para o crente. É a mesma, você muda a aplicabilidade, a dosagem, mas o evangelho é um só. O que é a pregação? Vou correr aqui. A pregação é o divino se movendo pelo humano, o eterno pelo passageiro, o infinito por meio do finito, o perfeito pelos imperfeitos, o santo por meio de quem é falho. Isso é pregação. Deus usando homens para falar a homens de uma mensagem divina, e os homens sabendo que quem está pregando é tão falho ou mais falho do que eles,
mas ainda assim acredita: essa mensagem é capaz de mudar a minha vida. É a grandeza da pregação. E o pregador? É impossível pensar a pregação sem a pessoa do pregador. E aí o pregador precisa ter alguns elementos. Eu vou correr aqui, por exemplo, sua vida devocional. Primeiro, o pregador precisa ser exemplo, ter vida de oração, ser apegado à palavra. Ele tem que ser consagrado. E agora essa parte eu encerro aqui dizendo: o pregador tem que ser convertido. Eu vou falar isso aqui. Pastor, é homilética? Então, eu estou tentando aqui. É homilética mesmo. Pega lá o livro. Querido. Tudo bem, pastor Cláudio? Pega lá o livro da Refidim sobre homilética e veja se não vai falar sobre pregador, a vida do pregador, a devoção do pregador. Ele tem que ser convertido. É um negócio estranho. No conceito de Paulo não existe uma graça que salva e a outra que usa. Paulo sempre dizia: eu, Paulo, apóstolo, pela graça. Que graça? A graça que primeiro me salvou e que agora me usa. Porque a graça que me salva é a mesma graça que me usa. Pastor, não estou entendendo. Vou ser mais claro. Já viu essa história? E o fulano? Não vale muita coisa não, mas quando prega é uma bênção. E o ciclano? Não, a vida moral dele está em dúvida aí, mas quando canta, você viu como é maravilhoso? Paulo diria: como assim? Não vale nada, mas Deus usa. Não, Deus não usa ímpio não. Ímpio? Não usa. Não, pastor, eu conheço uma história de que alguém que estava desviado, bêbado, falou para alguém de Jesus. Esse alguém se converteu. Ok, mas isso não é a regra. Isso é a exceção. Aí alguém poderá dizer: pastor, mas Deus usou a mula de Balaão. E quem falou que a mula de Balaão era ímpia? Aliás, ela era mais crente do que o próprio profeta. Ela era mais sensível que o próprio profeta. Ela estava enxergando o que o profeta não enxergava. Não adianta. A graça que me salva é a graça que me usa. A graça que me salva é a graça que me usa. Deus não precisa mendigar instrumentos. Eu vou falar isso aqui. A Bíblia diz que o ímpio não permanecerá na congregação dos justos. Se permanece, a questão é: será que a congregação é justa? Porque se for justa, ela expele o corpo estranho. Deus não está mendigando e implorando mão de obra não, meu irmão. Não, Ele vai atrás das malhadas. Ele vai dentro da caverna. Ele vai. Eu vou encerrar. O pregador precisa ter vida familiar. Eu vou falar do meu drama. A gente acostuma a falar a públicos pequenos, médio e grande. E é uma dificuldade a gente falar para os nossos filhos, porque a didática é outra. Mas a gente tem que se humilhar a esse ponto. Ser capaz de reunir a família e dizer: eu vou exercer meu ministério primeiro dentro da minha casa. Ensina a igreja, mas não ensina os filhos.
pastoreia a igreja, mas não pastoreia a esposa. Pastoreia os filhos dos outros, faz reunião com criança, com bebê, com recém-nascido, com jovem, mas não faz reunião familiar para orar, para clamar, para reavaliar alinhamento. Deus está dizendo: pregadores, levante um altar na sua casa, levante! Pastor, é escola. Eu não posso fazer nada se esse altar é um altar fervoroso. Caráter, entusiasmo, determinação, inspiração, sensibilidade, capacidade, imaginação, memória, boa aparência, vocabulário, humildade, o preparo, ser um bom comunicador, preparar o sermão e ir diante da igreja, e a igreja já ir para o culto de ensino na expectativa: o meu pastor vai estar lá, e eu sei que o meu pastor é um amante do culto de ensino, e a palavra é central nesse culto, porque algumas perguntas precisam ser levantadas e a gente encerra. Qual a importância do culto do ensino? Eu fiquei feliz quando o termo foi esse, culto de ensino, porque agora começam a inventar uns termos. Eu não sou contra inventar termos, mas fica repaginando para ver se o povo vem. Festa não sei de quê, festa lá, festa cá, é culto não sei de quê, é culto de ensino. E o povo, quem tem o coração do povo na mão é quem? Faça o seu papel, tire um dia da semana, se consagre, ore, prepare a mensagem, estabeleça uma série de mensagens e chama o povo. Deus vai começar a trazer o povo para ouvir a palavra. Mas vai. Lá na igreja que eu pastoreio, representando os meus pastores, pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior, inclusive pastor Wellington Júnior, ontem eu avisei ele que estaria aqui, mandou um abraço para o senhor. Eu estou representando eles no setor de Mogi das Cruzes. Nosso culto lá é às quartas. Eu falo para a igreja: não se mede a saúde de uma igreja pelos seus eventos, pelos seus congressos. Se mede a saúde de uma igreja pelo seu culto de ensino. Quer saber o quão saudável é uma igreja? Vá no culto de ensino dela. Lá você vai saber se a igreja é saudável ou não. Você crê que Deus está falando aqui? Deus vai continuar dando saúde à igreja do Senhor aqui nessa cidade. Lá na congregação onde você pastoreia, Deus vai injetar saúde através da administração da palavra. Qual a liturgia do culto de ensino? Também é uma luta que eu tenho lá. É um tal de canta o grupo tal. Irmão, o culto de ensino não é para ficar cantando também não. E tem dirigente que fica mandando o povo cantar porque não tem o que falar. Vamos adorar o Senhor. Deus colocou no meu coração que hoje é dia de adorar. Qual dia de adorar coisa nenhuma, meu irmão? É dia da palavra, é da palavra. Não, pastor, eu já estou há tanto tempo, eu já estou com dificuldade. Entrega, meu irmão. Chega e fala para o pastor: eu preciso de um tempo de descanso, eu preciso me refazer, eu não estou dando conta. É mais bonito. Em um ano Deus vai renovar as suas penas, em um ano Deus vai renovar a sua mente, em um ano Deus vai te levantar com poder e autoridade. Mas alimente a igreja. Dá glória a Deus quem acha que tem que dar. Vamos encerrar.
é que está bom. Quem é habilitado para ensinar no culto de ensino? Também é um negócio de transferir responsabilidade. No dia do culto de ensino, liga. Dá para trazer a palavra? Pelo amor de Deus, meu irmão. O povo vai lá para ouvir você. Aí põe o vice, o segundo. Aí não tem o segundo, arruma o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Mas só tem 6 irmãos na igreja. Está igual a história do Adão pecou, aí Deus cobrou dele, falou, foi a mulher. Aí Deus foi na mulher, a mulher falou, foi a serpente. Aí Deus foi na serpente, a serpente olhou para trás, não tinha mais para quem culpar, e falou, sou eu mesmo. Vai você, já foi, eu mesmo, não adianta. Não vamos tratar o culto de ensino dessa forma. Culto de ensino é o coração da igreja. Você quer que Deus nos faça sair daqui amando o culto de ensino, desejando mensagens poderosas para a igreja? Quem deseja isso, adore ao Senhor. Deus fará isso para a glória do seu nome, e Ele dará saúde à sua igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe, hoje e sempre. Amém.